Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Enquanto você acha, eu quero glorificar a Deus mais uma vez por essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concedeu de estarmos com vocês ali no retiro. Mais uma vez, obrigado, pastor Renato, pela honra, acima de tudo pela amizade, pastor, a irmã Ivone também, Deus abençoe, obrigado. É uma honra estar com vocês aqui. E estendendo, esse convite para o culto à noite. Então, é um prazer estar com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Porque o que eu quero tratar aqui essa noite é de olhar um vislumbre da graça de Deus. Eu sou fascinado pelo tema da graça. A graça para mim como dizia Philip Yancey, um escritor americano, a graça é uma espécie de amor selvagem de Deus. É um amor escandaloso de Deus. E é disso que eu quero tratar com você, fazendo um mergulho, uma pequena exposição desse texto em Lucas capítulo 7 essa noite. Os irmãos acharam? Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim a palavra de Deus. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhes os pés, e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe serão perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Alguns textos da Bíblia têm uma capacidade tão profunda de entrar na essência dos conflitos humanos e revelar a graça de Deus, que é quase impossível passar por esse texto e não sentir nada. Se a gente lê esse texto aqui simplesmente, só por ler, é um desperdício imenso da graça de Deus. Esse é um daqueles textos que descortinam para nós o alcance e a ação profunda, libertadora e transformadora da graça de Deus. Vocês que estiveram comigo lá no retiro já sabem como é que vai ser, mas para quem não estava, mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, porque eu quero fazer um mergulho nesse texto e tirar algumas lições daí para a nossa vida, para a nossa casa, para esse experimento que é a graça de Deus nas nossas vidas. Muita gente canta sobre a graça na igreja, fala sobre a graça, mas de fato ainda não tem um impacto nessa graça, não viveu aquilo que a graça faz. Por exemplo, quando a gente começa a achar que tudo é muito bonitinho, quadradinho, certinho, e a gente fica todo no moldezinho do supercrente de igreja, a gente já esqueceu da graça. A graça é essa espécie de bagunça santa, que ama os que não são amáveis, que lida com os que não são lidáveis, que traz para perto quem estava longe. Esse texto que nós lemos é um texto que ele mexe profundamente com todas as bases que a gente tem enquanto pensamento de igreja, e eu já preparo o seu coração aqui.
porque esse texto arranca máscaras, esse texto coloca no centro quem estava nas bordas e na margem, esse texto exalta o humilhado e humilha o exaltado. Esse é o tipo de texto que trabalha aquilo que Deus faz e que a gente esquece. Se a nossa igreja é uma igreja de Deus, aqui ainda é um espaço onde coisas como essas precisam acontecer. Amém? Então esse texto é para todo mundo que está aqui hoje. Do primeiro aqui falando ao último lá atrás, todo mundo aqui nada mais é do que pecador cheio de rachaduras e processos. Só que a graça de Deus veio exatamente para nós. Essa é a nossa alegria. Meus irmãos, o texto começa dizendo, é Jesus contando uma história e tal, e a história é sobre ele, Lucas faz uma narrativa, e o texto diz que certa vez, começa como uma história comum, até o jeito de começar a história é bonito, certa vez, aquele jeito normal, só que aí começa com um dos fariseus. E essa classificação fariseu já é assustadora. Os fariseus eram os religiosos de plantão da época, os profissionais da fé, aqueles que até hoje ainda existem no nosso meio. Gente que tem regra para tudo, tudo é decorado, tudo é bem feito. Eles sabem tudo sobre Deus, tudo sobre o capeta, tudo sobre a vida dos outros. Eles são incrivelmente chatos. E eles estão entre nós e congregam conosco ainda. São os fariseus. Ao longo da história da igreja, a igreja venceu todos os seus inimigos, menos o farisaísmo. Ele ainda existe entre nós. Ele ainda gosta de taxar as pessoas pela visão estreita dele. Ele ainda tem uma maquininha de configurar gente. É um negócio esquisito demais. E graças a Deus que o nosso Jesus sempre esteve do outro lado onde estava um fariseu. Isso é bom demais. Olha o que diz o texto. Um fariseu convidou Jesus para comer com ele. É interessante demais isso aqui, ó. Porque o texto vai mostrar para a gente, depois eu vou entrar nos detalhes, mas o texto vai mostrar para a gente que o fariseu não faz absolutamente nada que a cultura judaica mandava fazer quando você convidava alguém. Quando você convidava alguém, tinha uma série de protocolos. Por quê? Porque você tinha que deixar muito claro para o seu convidado e para as pessoas ao redor que ele era importante. Convidar alguém para jantar, como nesse caso de Jesus, era um ato de equilíbrio, de beleza, e mais do que isso, era um ato de elite, de mostrar para a elite, eu tenho alguém aqui do lado, esse homem que está todo mundo falando, eu estou chamando só gente especial. A casa era toda arrumada para isso, os homens tinham um lugar especial naquela cultura, as mulheres trabalhando, as portas e janelas da rua ficavam abertas para quem passasse pela rua soubesse, está acontecendo uma coisa especial na casa do fariseu aí, ó. Tem um jeito de honrar, era uma coisa da legitimação. Esse homem está na minha casa porque eu o convidei. Recebi o cara na porta, colocava um escravo para lavar os pés, cumprimentava com ósculo, beijo santo, dava uma lavagem da cabeça, alguns casos passava até óleo na cabeça do indivíduo. Tinha todo um trabalho. Você vai ver no texto que esse cara não fez absolutamente nada disso. O que deixa muito claro para nós que ele não está convidando Jesus para honrá-lo. Ele está convidando Jesus para analisá-lo. Ele não quer Jesus dentro da casa dele como alguém que o abençoa. Ele quer Jesus para saber como ele age. Ele quer uma lupa para enxergar de perto. Ele quer ver quem é esse de quem tanto se fala. Ele está trazendo Jesus não para a mesa, mas para um tubo de ensaio. Ele quer a aproximação de Jesus para ver se é possível conhecer ele e a partir daí controlá-lo. Esse é o desejo de todo religioso, controlar Deus. O texto é muito claro nisso aqui, ó. Certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus então, olha que frase, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Você não tem nem isso aqui, ó. Jesus entrando na casa do fariseu foi conduzido à mesa. Nem tem alguém para levar ele à mesa, ele vai direto. Jesus simplesmente entra, chega, tento imaginar a sensação de Jesus numa casa em que ele é convidado para ser honrado, ele já é humilhado no jeito de chegar. É tipo assim, alguém te convida para ir para a sua casa, para uma festa, um churrasco, sei lá o quê, e não te dá a mínima. Como é que você se sente? Você já esteve num evento desse? Num convite desse? Você fala, para que é que eu vim aqui? Né? Dá uma atenção para tudo, até para o pet, menos para você. Não é estranho? Você já sentiu assim em algum lugar? Pois Jesus passou por isso. Ele entra nessa casa, ele é quem vai para a mesa. Imagina sentar no lugar errado, por exemplo. E ele está chegando à mesa, ele quem senta, ele quem fica lá. Só que dá uma olhada no verso 37. E havia uma mulher pecadora na cidade. Eu acho tremendo isso. É interessante o jeito como Lucas faz questão de pontuar isso aqui. Olha bem para mim. Lucas faz questão de colocar aqui uma espécie de provocação teológica. Porque cá para nós, irmãos, o que mais tinha na cidade, e só isso que tinha na cidade, era pecador, sim ou não? Só tinha pecador e pecadora. A única pessoa sem pecado ali era Cristo.
Então dizer que na cidade tinha uma mulher pecadora é uma hipocrisia generalizada, social. A cidade inteira dizia, tem uma pecadora aqui. Sabe por que a gente diz isso? A gente adora isso. Porque quando tem um pecador oficial na vitrine, todo mundo peca tranquilo nos bastidores. Já tem alguém para jogar a culpa. É por isso que Jesus pega todo o pecador de vitrine e tira. As pessoas ficam loucas com isso. Lembra do gadareno? Jesus expulsa os demônios dele, o povo expulsa Jesus da cidade. Ninguém gosta de ficar cara a cara com o próprio pecado. Só que sempre que Jesus chega, é isso que ele faz. Tira os pecadores oficiais de plantão. Escute uma coisa que vai te libertar aqui essa noite. Jesus nunca pega os seus pecados, coloca na vitrine ou no palco do show de horrores da religião profissional. Com o seu pecado ele trata, cura e liberta, para que você possa ficar de pé e andar feliz na vida. Esse é o Jesus com quem a gente lida na Bíblia. Ele é libertador por excelência. Olha que coisa interessante, eu estou no verso 37. Havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, o detalhe é maravilhoso. Alguém já deve ter falado, o fariseu chamou o Jesus, que está todo mundo falando aí, para jantar com ele, só que é estranho, porque ele já chegou, já sentou direto na mesa, está meio esquisito lá. A mulher que é pecadora escuta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A escuta é algo profundo na Bíblia. Tenta imaginar essa mulher no meio da rua, provavelmente lá na área do pecado dela, sei lá onde ela estava, ela escuta. Jesus foi convidado por um fariseu, só que é um convite estranho, porque não houve nenhum tipo de ritual normal, comum dos fariseus. O que essa mulher pensa é maravilhoso. Ela pensa, bom, se nessa casa, que não tem nenhuma regra, que está tudo meio estranho, que está tudo meio esquisito, ele entrou, eu posso entrar também. Não tem tantas regras assim. É tão tremendo quando a gente faz santas leituras de Deus. É aí que a graça começa a agir. A graça age fazendo com que a gente tenha impulsos sagrados. E a gente diz, quer saber, se cabe Jesus nesse lugar, cabe eu também. A graça abre a porta para qualquer um. A graça abriu a porta para mim. Ela pode abrir a porta para você. Olha o que diz o texto, é maravilhoso. Quando ela soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, olha que lindo. Lembra que o fariseu convidou Jesus, não fez nada. Ela vai até ele. Só que ela não vai com as mãos vazias. Ela tem um vaso de alabastro, cheio de perfume, que era caro na época. E ela trouxe isso. Olha o verso 38. E pondo-se atrás dele, presta bem atenção no que eu vou dizer a você. Naquela hora, casa ali fechada, só Jesus, um monte de homens. Aquilo era tipo o clube mesmo do Novembro Azul, sabe? Não entra mulher, só o clubinho fechado, todo mundo ali. De repente essa mulher vem, ela entra, ela está no pior lugar que poderia estar naquele momento. Ela é uma pecadora conhecida na cidade, ela está perto de um monte de macho da religião, macholândia completa da religião. Ela sozinha como mulher pecadora, com um vaso de perfume na mão, ela entra e ela vai no único lugar que é seguro para ela na casa. Ela ficou atrás de Jesus. Está aí o lugar que é seguro para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Fique sempre atrás de Jesus. Na frente dele é problema, em cima dele não cabe, embaixo dele ninguém fica, porque ele não humilha. A gente só fica atrás de Jesus, até que ele nos convide para andar ao lado dele. Ela entende, olha que coisa maravilhosa. Essa mulher fez uma leitura fantástica. Ela diz assim, se tem um lugar que eu possa entrar nessa casa aí, sem correr o risco de ser destroçada pela religião e o machismo deles, é atrás de Jesus. É o único lugar seguro para eu ficar, atrás de Jesus. Só que, até porque, lembrem-se, quem esteve comigo lá no retiro vai lembrar disso. Essa mesa era uma espécie de um L colocado no chão, a pessoa se recostava para comer. Lembra disso? Então ela colocava o pé para trás aqui. Essa mulher vai lá para trás. Ela fica atrás de Jesus, ela pensa, se algum desses homens se levantar no intuito de me expulsar, ela entrou porque a porta da rua ficava aberta para mostrar para todo mundo que está tendo um jantar, ela pensa, se algum desses homens levantar para me expulsar, não vai conseguir, ou vai ter que passar por ele primeiro. Aí olha o que ela faz, dá uma olhada no verso 38, pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés. Interessante que esse verso 38, na narrativa de Lucas, ele é um verso feito para a gente ler sem piscar, sem pausar. Esse verso aqui, se a gente olhasse no original grego, não tem nem de longe uma pausa. Ele é direto. Quando escreve em hebraico é cheio de para que você não pense. Você tem que ler com rápido, porque ele quer dar a intenção para nós do que ela está fazendo, de que ela não está nem pensando, ela está só se derramando. É mais ou menos assim, E pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, enxugá-lo com os cabelos, e beijava-lhes os pés, e derramava o perfume sobre eles. Ele quer provocar em nós a ânsia da mulher. Você conseguiu entender isso? A mulher está chorando demais.
E muito. Tanto que o verbo grego aqui tem um sentido de alagamento. Olha o que ela faz. Ela entra na casa de Jesus e alaga os pés dele. Ela produz uma tempestade de lágrimas. E só chora assim quem tem muito choro engolido na vida. Engole o choro, menina. Você não foi feita para isso. Isso não é jeito de você lidar. Eu não te eduquei para isso. Ela passa a vida inteira engolindo o choro, até o dia que encontra um Deus, em quem você pode ficar atrás dele e chorar à vontade. Essa é a grande notícia da graça. Nós temos um Deus em quem a gente pode jogar o passado inteiro, do jeito que vier. Pode ser com grito, pode ser com lágrima, pode ser com fúria. O importante é jogar tudo aos pés dele, porque dali para frente a gente vai sair diferente. A graça promete, a graça cumpre. Olha que coisa maravilhosa, eu estou no verso 38. Ela começa a chorar, enxugar os pés dele. Olha que tremendo, molhando os pés, alagando os pés, enxugando com os cabelos e beijando. São 3 atos imensos. Enquanto ela chora muito, ela enxuga com os cabelos, o que era uma coisa raríssima na época, porque era uma cena da erótica judaica, isso só acontecia dentro do quarto, entre a mulher casada para com o seu marido. A mulher joga os cabelos nos pés de Jesus e ainda começa a beijar os pés incessantemente. Aqui não é um beijinho, é um monte, incessantemente. O que ela está tentando dizer é, Senhor, se eu pudesse, eu arrancava a minha alma com a mão e jogava nos teus pés. Eu não posso, então eu faço ela líquida. E eu sei que isso é pouco, então eu pego meus cabelos e toco no Senhor. Eu sei que ainda é pouco, eu beijo. Olha o que ela está dizendo. Desespero de lágrima eu jogo para o Senhor. A vontade de pegar, a vergonha de estar molhando os teus pés, eu tento secar. E como isso não dá jeito, eu jogo o meu carinho. O que eu quero dizer para o Senhor é que o Senhor é o único Deus que me permitiu fazer isso. Porque nas sinagogas eu não posso entrar. Em Gerizim não me cabe, em Jerusalém eu não entro. As igrejas são fechadas demais para mim. O sistema religioso não funciona para mim. Eu sou mulher, pecadora, não entro, não tenho lugar. Mas eu não sei porquê, eu ouvi falar que o Senhor estava aqui, eu vim. E até agora eu posso chorar, eu posso me derramar perante o Senhor. O que ela está dizendo é, eu não sei o que eu vi, mas eu senti uma coisa chamada graça. É possível. É como se ela dissesse assim, Deus, graças a Deus pela notícia maravilhosa, Evangelho. Existe um Deus que não está nem aí se a gente vem chorando, se a gente vem derramando, se a gente vem aos prantos. O que interessa é que ele está dizendo, pode vir, o acesso é liberado. Temos um Deus de relacionamento. Olha que coisa bonita, eu estou no verso 38, olha o 39. Mas ao ver isso, é interessante demais esse texto, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele pensa, ou seja, ele olha e fica incomodado com a ação. Característica básica de qualquer fariseu. Você encontra fácil um fariseu. Se você estiver feliz e sua felicidade incomodar o irmão ao lado, você sentou do lado de um fariseu. Todo fariseu se incomoda com a alegria do outro. Não tem nada que mais alegre um fariseu do que alguém triste. É estranho. O fariseu é espírito de gravidade, ele só cai, porque é tão pesado que não tem a leveza para subir. Todo fariseu é feito de uma religião pesada, machucante. Ele ama contar pecados. Você quer ver ele ficar louco? Ele tem uma tara por pecados. Ele quer que todo mundo conte onde passou, o pior que sofreu, como foi. Ele rastreia intimidades. Ele passa o dia inteiro na internet buscando conectar pequenos podres até criar uma lógica maligna e trazer para a igreja. Ele é apaixonado pela exposição das vísceras alheias. Mesmo quando ele não fala, até quando ele pensa, porque a mente de um fariseu é uma usina de ódios. Olha o que o texto diz, verso 39. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, aqui a gente tem um vislumbre do porquê ele convida Jesus. Ele quer saber que tipo de profeta é Jesus. Até porque ao longo da história, fariseus sempre tiveram problemas com profetas. Então ele está pensando, vamos ver se esse profeta vai me causar algum problema. Eu vou levar ele lá em casa para analisar. Se esse homem fosse profeta, olha a mente dele, saberia quem o está tocando. Na cabeça dele, profeta é aquele que existe só para denunciar o pecado de todo mundo e apontar os dedos. A visão dele de profeta já é ruim. Aí ele pensa assim, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é. Aí na cabeça dele já define, porque ela é uma pecadora. Ou seja, não tem nada que mude a visão desse cara aqui, Nem para ele pensar assim, essa mulher é uma sofredora, ela está no caos aqui, nada disso. Porque não move o coração de ninguém. Gente fechada por religiosidade esquece o que é sofrer. Não aprende a solidariedade. Solidariedade é a solidão a dois. E quando a solidão é a dois, ela já não existe. É invadir a solidão do outro e propor a empatia. A palavra de Deus trabalha muito com isso. Corações que andam juntos. Aqui tem algo que é avassalador. Olha que lindo,
ele diz que ela é uma pecadora, aí Jesus para, olha o verso 40. Mas respondendo, Jesus lhe disse, Simão, Simão no hebraico, Shimon, tem um sentido de ouvir, de escutar, e sempre como um sugestionamento. Toda vez que o diabo vai tentar Pedro, aparece Simão Pedro antes. Aqui é um jeito de Lucas trabalhar uma narrativa interessante, de dizer que esse homem é um fariseu, é um homem da religião, mas ele não está imune aos sugestionamentos malignos, até porque ele pega todo mundo e coloca na caixinha perigosa dele, a super santidade. Olha o que diz o texto, é maravilhoso. Ó. Jesus lhe disse, Simão, eu tenho uma coisa para dizer. Sabe por que Jesus faz isso? Eu queria que você imaginasse comigo. Imagina isso aqui, ó. A mulher chorando aos pés de Jesus, derramando lágrimas, secando o cabelo, com os pés dele com o cabelo dela. Aquela coisa toda é muito teatral, é muito estética. Tudo ali acontecendo. O perfume, se tem uma coisa que não dá para esconder, é perfume. É ou não é? Ele enche a casa inteira. Imagina, de repente Simão está de longe só olhando e pensando, se esse homem fosse profeta, saberia, essa mulher aí é pecadora. Na cabeça dele está um caos generalizado. Ninguém o notou, ou pelo menos não pensou até agora, que Jesus está olhando tudo isso. Ele está vendo o que está acontecendo com os pés dele aqui para trás da mesa. De repente ele olha para Simão e vê na cara de Simão que ele não está gostando nada disso. Aí Jesus fala para Simão, Simão, deixa eu falar um negócio com você aqui. Eu vou te contar um caso. Olha o que Jesus faz no verso 40 e 41. Eu vou te falar uma coisa. Ele fala, pode falar, mestre. 41. Tinha um credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Irmãos, isso aqui é uma conta que é impossível de pagar na época. 500 denários era muito dinheiro, muito. Um devia 500 denários, devia muita grana para ele, Jesus está falando. O outro 50, que também é dinheiro. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Olha o que Jesus provoca no tal do Simão. Sabe que ele é fariseu e fariseu sempre gostou de dinheiro, né? Então já vai pela via do dinheiro. Chama o rapaz e diz, olha, tinha um credor, 2 pessoas, um devia demais, outro devia um pouquinho só. Ele chamou os 2 e falou, quer saber, vamos perdoar tudo? Está tudo perdoado. Quem desses aí você acha que vai amar mais? Olha o que Simão responde no verso 43. Suponho que seja aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus diz uma coisa maravilhosa. Jesus não diz assim, ó, parabéns, você é o cara, eu sabia. Jesus só diz assim, ó, você avaliou bem. A palavra, o termo avaliar aqui, era usado na época com os banqueiros da época, o capital da época. É Jesus dizendo, de dinheiro você entende, de gente não. Até hoje ainda é assim em muitos lugares. Nós temos religiosos que são mestres no dinheiro, mas não sabem lidar com pessoas. Por isso que eles acham que pode comprar qualquer um. Por isso que eles acham que todo mundo está à venda. Por isso que eles acham que basta bater o dinheiro na mesa que você se compra. É aí que a graça de Deus entra, porque o preço da graça ninguém pode pagar. Mas Jesus já pagou por nós, então nós somos livres. O que Jesus está dizendo é, o teu dinheiro, Simão, e do mundo inteiro, não é capaz de comprar uma lágrima dessa mulher. Você não faz ideia do que trouxe ela até aqui para chorar desse jeito. Jesus está dizendo, você não faz as mesmas avaliações que eu. Agora dá uma olhada no verso 44. Até esse momento, não sei se você percebeu, que a mulher não fala nada com Jesus. Ela só chegou, se jogou, se derramou literalmente. O embate de Jesus com Simão, ela parece que nem mexe com ela não mexe 1 milímetro. Aí Jesus olha o verso 44, tem um detalhe devastador, ó. E voltando-se para a mulher, olha que tremendo, voltando-se para a mulher, ou seja, Jesus vira e olha para ela, só que ele olha para a mulher e não fala com ela, ele olha para a mulher e fala com Simão. Olha o texto. E disse ele, olhando para a mulher, disse para Simão, vês essa mulher? É claro que ele viu. Aliás, todo mundo ali viu. O que ele está dizendo é, que tipo de olhar você tem para essa mulher? Porque se for só o olhar da avaliação, você está olhando errado. Se for só o olhar de quem não vê a hora dela ir embora, está olhando errado. Eu vou te ensinar como é que se enxerga agora, Simão. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vês essa mulher? Aí Jesus começa uma série de acusações. Eu entrei na tua casa e tu não me deste água para os meus pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Olha o que Jesus está dizendo. Faltou a água da hospitalidade, sobrou na lágrima dela. Jesus começa a dizer, Simão, vamos calcular, já que você gosta de calcular, você faltou na água, ela sobra. A água tua vinha de fora, a dela vem de dentro. A água tua, de lavar meus pés e jogar fora. A dela, ela mesma seca. Ela mesma produz todo o processo. A tua é só uma coisa. A dela é uma oferta. Verso 45. Não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar os pés desde que eu entrei. Olha o que Jesus está dizendo, Simão. Você não foi capaz de encostar o teu rosto no meu rosto, face com face. Ela está beijando os meus pés. Ela está no nível da minha humanidade mais rala, mais baixa.
E ele vai além, ó. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. E ela ainda está usando cabelo para enxugar. O que Jesus está dizendo é devastador. Ele está dizendo assim, Simão, eu percebi que no teu excesso de reter, eu vi o dela de doar. Você segura demais, ela dá tudo. Você põe cadeado no bolso, ela nem bolso tem mais. Tudo em você é a conta-gotas, nela jorra. Você é só um cara da religião que é vazio. Ela é uma pecadora, mas é cheia. A ideia de Jesus é diferente da nossa. Sabe por quê? Porque a nossa é rei, regras e sistemas. A de Jesus é pura graça. E onde a graça se estabelece, você é livre para ser quem é. Onde a graça se estabelece, você pode chorar. Onde a graça se estabelece, seu coração pode arder. Onde a graça se estabelece, você é livre para doar. Onde a graça se estabelece, não tem exagero. Onde a graça se estabelece, simplesmente, você é livre e pode cantar, chorar, enxugar os pés dele com o seu cabelo, entregar o melhor cabelo da mulher, no pior, os pés de Jesus, para deixar bem claro, a partir de agora, eu entendi que toda a minha vida, inclusive o físico, serve como altar dele e oferta para ele. Então eu me dou por inteiro. Talvez muita gente, nós de igreja, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa capacidade de se doar desse jeito. A gente perde essa capacidade. Sabe por quê? A gente acostuma. E se tem uma coisa que é triste, é o costume do crente. Porque ele acostuma, por exemplo, a cantar sem prestar atenção na letra. Ele canta de bobagem, heresia e nem sente. Ele acostuma a entrar, ir e vir no trânsito religioso de igreja, das 7 às 9, normalzinho, depois ele vai para casa. Ele acostuma a ofertar como quem joga um dinheiro, não como quem dá a vida. Ele acostuma, e quando a gente vai acostumando, a gente acostuma com os irmãos, uns aos outros. A gente senta tanto no mesmo lugar que se a gente faltar, parece que a gente está lá. É um holograma nosso, um jeito esquisito de dizer, eu vim não vindo. É estranho, não é? Até o dia que a graça chega. Sabe quando é que a graça te alcança? Quando você sabe que não dá mais. Quando você tem certeza que as palavras das orações já se esgotaram. Quando não tem nenhum irmão por perto para te ajudar na dor. Quando você sabe que naquele momento não há para onde correr, não há o que gritar. A única coisa que você pode fazer é derramar-se. A palavra de Deus para nós essa noite é derrame-se. Derrame-se aqui hoje aos pés de Jesus. Derrame mágoas, derrame memórias, derrame traumas, derrame abusos, derrame fúrias, derrame raivas, derrame ódios. Joga aqui, ó. Esse é o lugar onde o pior deve ser manifestado, porque é aqui que a graça de Deus pega toda essa coisa abusiva, todo esse ódio, toda essa fúria, e ela consegue transformar em glória, e a gente vai para casa feliz. A graça liberta a gente da gente. Por isso que a gente pode glorificar e louvar a Deus. A graça faz isso com a gente. Olha que coisa tremenda, olha o verso 47. Por isso eu te digo, Jesus está falando para Simão, está conversando com ele. Por isso eu te digo, Simão, os pecados dela, e Jesus não nega os pecados dela em nenhum momento. Aliás, ainda garante, são muitos. Os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados. E olha a razão, irmãos. Isso aqui ainda é perigoso pregar sobre isso. Olha que negócio estranho. Ainda é perigoso. O motivo pelo qual Jesus perdoa os pecados daquela mulher ainda irrita crentes. Jesus diz, ela pecou muito, só que ela amou demais. E por causa disso ela é perdoada. Até hoje, se tem um exagero que cabe, é o do amor. É incrível isso. Olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Chega a ser assustador. É o texto gritando para nós assim, ó. Esse amor, lá no fundo do peito, a faz buscar a vida com a loucura que ela tem. Só que ela veio parar em mim. E quando ela chega em mim, eu conserto esses desafios, esses erros, esses excessos. Eu acerto ela daqui para frente. Eu mudo a história e o jeito dela andar. A graça é o jeito como Deus equilibra os nossos excessos. É por isso que no primeiro amor, chamado primeiro amor, os primeiros meses de crente, a gente tem esse nível de ação aqui, já viu? Você lembra quando você era novo convertido? Vamos fazer um examezinho rápido? Vamos ajustar um pouquinho o retrovisor da jornada gospel? Lembra quando você era novo convertido? Que você dava Pai Senhor até para as pessoas na rua, normal? Você lembra disso? Pai Senhor, para o cara do ônibus. O cara ficava olhando estranho para você, não é? Quando a gente era novo convertido, lembra? Você cantava tudo errado na igreja, mas cantava feliz. Se o pastor ameaçasse pedir uma ajuda, você já levantava a mão, ficava de pé. Lembra do primeiro amor? O tempo vai passando e a gente vai ficando sem amor quase nenhum.
Porque aí a gente acostuma, aí a gente acha, não, isso é para quem está vindo no primeiro amor. Só que o primeiro amor é um lugar que a gente não parte dele. Jesus manda a gente voltar. Ele falou isso para uma igreja, lá no Apocalipse. Volta para o primeiro amor. Irmãos, ninguém se derrama se não tiver esse amor escandaloso no peito. E aqui tem a boa notícia essa noite. Esse amor está entre nós. E é por causa da graça que a gente pode chegar nesse nível aqui, ó, de libertação, de transformação, de doar-se, rasgar-se. Olha que coisa bonita, eu estou no verso 47. Ó. Os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados porque ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, esse ama pouco. Olha o que ele está falando para Simão. Simão, se você fizer uma análise do seu último ano de farisaísmo, quantas pessoas você perdoou? Provavelmente ia passar uma ou duas pelo crivo da religião, porque a religião cansa a gente. A ideia aqui é tremenda. Ele diz assim, eu quero que você entenda que se você estiver envolvido na minha forma de ver a palavra e a graça, você vai ter um número muito alto de gente que você perdoa. Porque ao mesmo tempo você vai perceber um número muito alto de gente que você machuca. Você vai perceber um número muito alto de conflitos que você provoca. Você vai ver um número muito alto de esqueletos abandonados pelas suas estradas. Só que quando essa graça desce sobre você, você é chuva. Então por onde você vai, você vai deixando essas águas da graça. E elas vão caindo nas terras secas. E elas vão produzindo e vão frutificando. E aí quando você olha para trás e ajusta de novo o retrovisor da graça, você enxerga uma floresta do Pai em todos os lugares por onde você passou. Amou muito, perdoou muito. É uma lógica de Jesus. Por isso é tão bonito quando a gente olha para a graça de Deus por esse nível aqui. E quer ver uma coisa espetacular? Olha o que ele vai dizer no verso 48. E aí ele vira para ela. Irmãos, eu comecei essa leitura no verso 36. Essa mulher aparece no 37, 38. Só no 48 é que Jesus vai falar com ela. É incrível isso. Todo o trajeto aqui é uma entrega absurda dessa mulher. E uma troca de ideias violenta de Jesus com a religião estabilizada, o establishment religioso. Só agora ele fala com ela, e o que ele fala com ela é tão pequeno que mal cabe num versículo. Mas olha o que ele diz para ela, ó, os teus pecados estão perdoados. É tudo que ela precisava ouvir. A tremendo da graça é que ela consegue colocar tudo em quase nada da gente. O incrível da graça é que ela põe muito no pouco que a gente é. É só um vasinho, mas a graça põe tudo. A graça não dá porcentagem, é tudo. Teus pecados estão perdoados. Imagina a força disso no peito dessa mulher. A cidade inteira conhece ela como pecadora. Só que agora todo mundo vai ser obrigado a falar. Ela passa na rua e todo mundo fala que ela não era aquela pecadora que Jesus libertou? Era. Ela era. Agora vai ficar no passado. Para o resto da vida, onde ela andar na cidade, mesmo que ninguém concorde, vão ter que dizer, ela foi a mulher a quem Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Ela é a mulher a quem se ofereceu uma ficha nova. Ela é a mulher que só vivia de passado, só que agora vive de futuro. Sabe o que é fé cristã? É a vitória do futuro. Porque é a vida em construção. Morte é a vitória definitiva do passado. É contar uma história que veio até aqui e não pôde mais prosseguir. Só que até isso Jesus mudou. Porque depois que ele saiu vivo do túmulo, a gente pode dizer para a morte que o passado dela já é dela. O nosso é futuro de vida. Porque estamos com Cristo capaz de dizer, os teus pecados estão perdoados. Essa palavra é para você aqui essa noite. Teus pecados estão perdoados. Porque a graça que perdoa está aqui e ela é capaz de fazer isso. Você crê nisso? Você recebe essa palavra essa noite? Você crê que o Espírito de Deus é capaz, pela graça, de perdoar os teus pecados? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É a mais tremenda das mensagens a ser pregada. O perdão dos nossos pecados pela graça. Simples assim. E olha que coisa interessante que é isso aqui. Ó. Olha o verso 49. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, ó, quem é esse que até perdoa pecados? É interessante isso, porque aqui eles começam entre eles pensar assim, ó, todo mundo ali é tudo fariseu, amigo de Simão. A lógica é, se ele continuar perdoando pecados assim, quem é que a gente vai oprimir daqui para frente? Né? Ele vai tirar da nossa mão toda a capacidade de oprimir alguém. Se ele consegue passar pela rua libertando pecados, quem que a gente vai apertar o pescoço? Quem que a gente vai botar uma religião cheia de regras? Se ele entra, mete o pé na porta, quem que a gente vai deixar do lado de dentro? Ou seja, Jesus sempre foi um perigo para os caçadores de pecadores, não para os pecadores. Por isso que a gente está aqui hoje, por uma graça que nos faz ser livres, para abraçar esse Jesus. Seja abraçado por esse Jesus aqui hoje. Seja abraçada por esse Jesus aqui hoje. Ele é o Jesus que não está nem aí pelo seu passado, pelo acúmulo dos seus pecados. A única coisa que ele te diz é, vem para cá e se derrame. Deixa fluir toda essa graça. Porque quando essa graça fluir por inteiro, os pecados saem todos. E você é livre para ter uma ficha limpa perante o Senhor.
Quer ver uma coisa tremenda? Olha o finalzinho. Ó. Verso 50. Jesus, porém, disse àquela mulher, a tua fé te salvou. Olha o que ele está dizendo. Ele começa com uma primeira coisa, você amou demais, agora tem a fé no processo. Ou seja, a fé para Jesus está embutida no sistema da própria ação dela. O ato de escutar que Jesus estava numa casa, ir atrás de um vaso de alabastro, encher de perfume e ir até Jesus. Amor ela tinha demais, o texto já diz, mas fé também, inclusive uma fé que sai da paralisia, uma fé que não fica na análise constante, será que eu vou, não vou, penso, não posso, vão deixar eu entrar, não vão, ela não faz nada disso, ela só enche um vaso de alabastro de perfume e vai até Jesus. Esse é o nível de fé que a gente tem que redescobrir essa noite, uma fé que tira a gente da letargia, que descola a gente dos cantos da igreja, que tira a gente de trás das colunas existenciais da vida e bota a gente a caminho daquilo que nos liberta. Essa é a fé. Agora, olha que bonito. A tua fé te salvou, vai em paz. É a única pessoa que completa o trajeto. Ela vai até Jesus e sai de Jesus. É incrível isso. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, você conseguiu vir até mim só atraída pela sua fé, arrastada pelo seu amor. Só que quando você chega em mim, deixa tudo aqui. E agora vai para casa em paz. Olha que tremendo. Ela chegou cheia de pecados, cheia do olhar da multidão, cheia dos discursos dos outros. Só que agora ela está saindo de Jesus com uma única palavra. Shalom. Vai em paz. Ninguém vai mais te perturbar. A Bíblia tem alguém assim, lá no Gênesis. Todo mundo aqui conhece ele. Jacó. Todo mundo que é crente, mesmo que nunca tenha lido a Bíblia na vida, sabe de Jacó. É ou não é? O problema é o que Jacó significa. Quando você vai lá em Gênesis, é tão interessante isso, no dia que Deus pega Jacó no Val do Jaboque e muda a história dele, é interessante porque quando o anjo que está lutando com ele, aquela manifestação de Deus, pergunta para ele assim, qual é o teu nome? É incrível o que Jacó faz e é um detalhe que pouca gente percebe no texto. Jacó não diz assim, ó, eu me chamo Jacó. Ele simplesmente diz, Yaakov, Jacó. Sabe o que significa Yaakov? Muita gente acha que significa enganador e tal. Isso é uma ideia, não um significado. Por que a ideia? Porque o significante é mais interessante. O termo Yaakov, no hebraico, vem na terceira pessoa. Significa ele agarra. Ou seja, deram o nome para ele de acordo com a visão de alguém em perspectiva quando ele nasceu. Imagina, alguém que estava ali assistindo o parto, quando puxa ele, puxa primeiro o irmão já sai em primeiro lugar na corrida da vida. Jacó é o único cara que a Bíblia mostra chegando em segundo. O irmão é forte, bonitinho, ruivinho, já sai tremendo para aquele menininho todo acertadinho, todo mundo pega ele e fala, esse menino é top. O nome dele é Esaú. E tem mais um aí, ó, dá para ver só a mão puxando o calcanhar. Alguém deve ter gritado, Yaakov, ele está agarrando aí, ó. O menino chega em segundo, ele é vice. Ele entra na vida em segundo lugar, passa a vida inteira ouvindo isso. Imagina os discursos a respeito de Jacó. Quem que é esse daí? Ele é o que nasceu agarrando o irmão. Tentou puxar e não deu certo. É bom ficar esperto com ele agarra a vida. Esse cara é complicado, é perigoso. Perto dele é complicado. Tudo dele é difícil. Até o travesseiro na viagem tem que ser de pedra. É o jeito da narrativa de dizer que a vida de Jacó é bater contra a realidade dura da vida. Só que aí, o anjo responde para ele assim, ó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Sabe o que é isso no hebraico? Nunca mais dirão assim de ti. Ele agarra. Vão ter que dizer, ele lutou com Deus e com os homens, e ele venceu. É a primeira vez que ele vence na vida. Tanto é que quando ele entra no Val de Jaboque, está escuro, é noite. Mas quando ele sai, a Bíblia diz que o sol saía junto. Quando ele saiu do Jaboque e mancava de uma perna. E nem era mais Jaboque, era Peniel. Mudou tudo. Mudou ele, mudou o jeito de andar, mudou o nome e mudou o nome do lugar. E já não são a noite e as trevas que o encobrem, é o sol. Porque agora ele sai com um nome novo, uma história nova e uma luminosidade capaz de iluminar qualquer treva perto dele. Este homem foi assim, essa mulher também. Entrou como pecadora, aquela de quem se diz sempre o ruim, só que sai dali com paz e alegria e graça. O nome disso é graça de Deus. Ela é capaz de mudar nomes, mudar histórias, mudar jeito de andar, mudar tribulações, mudar angústias e mudar o gosto das nossas lágrimas. Essa mulher vai chorar de felicidade para o resto da vida. Queria que você saísse daqui essa noite com uma certeza feliz no seu coração. Só existe um Deus capaz de dar graça ao mundo. E esse é o nosso Cristo. O escritor que eu falei no começo dessa mensagem, Philip Yancey,
Num dos seus livros ele diz, eu saí da igreja durante muito tempo na minha juventude, porque eu achava que tinha pouca graça na igreja. Então eu me desviei. E eu dei uma volta pelo mundo e fui arrebentado pela vida e voltei correndo para a igreja, porque eu descobri uma verdade, não tem graça em nenhum outro lugar mais. Só a graça aqui, ó. Mesmo que seja estranho, esquisito, que a nossa convivência seja dolorosa, às vezes, de vez em quando aparece um fariseu, um Simão ou um grupo de fariseus. Mas eles não podem sujar a graça, ela permanece. A graça de Deus ainda está aqui. E é por isso que você está aqui essa noite, é por isso que eu estou de pé, por causa do espetáculo selvagem, esquisito da graça de Deus. Eu queria que você agradecesse a Deus por um minuto, por essa estranha glória que é a graça. Ela desce sobre nós e nos alimenta. Amém? Fica de pé, por favor, eu quero orar com você. Eu queria que nesse momento você orasse uma oração mais positiva, no sentido de agradecer a Deus, de gratidão. Você consegue orar agradecendo a Deus pela graça? Aliás, a palavra gratidão já vem daí, gratos, graça. O Filipenses diz que a graça é a última palavra perfeita do mundo. Tudo nela é bom. Tudo nela é bom. Se nós estamos aqui essa noite, é porque essa graça nunca falhou. Pessoas falham, pastores falham, líderes falham, expectativas nos políticos falham, mas a graça nunca falhou e nunca vai falhar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela experiência de estar aqui com os teus filhos e sermos atingidos, alcançados por essa graça que muda, transforma e molda as nossas experiências de fé. Que homens e mulheres saiam daqui essa noite com o coração encharcados pela graça. Que a gente saia daqui para viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, uma vez que não há nada melhor do que a tua graça sendo derramada sobre nós. Livra-nos, Pai, de ficarmos apenas remoendo o passado, arrancando as cascas das velhas feridas, vendo o sangramento da alma e não correr para o teu abraço. Que a gente se derrame aqui hoje, porque essa graça não é vã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite, fazendo parte de uma igreja que ainda ama a tua graça e vive por causa dela. Obrigado, Deus. Mais uma vez, a palavra é gratidão. Em nome de Jesus. Amém.